Peço que os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, de 5 a 12, que diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui um homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ainda ficou. Verso 9: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Palavra do Senhor para os nossos corações. Oremos mais uma vez. Pai querido e amado, diante da tua palavra, nós contamos com a ministração do teu Espírito Santo, e que o nosso caráter, que o nosso íntimo, que o mais íntimo do nosso ser possa receber essa palavra que nunca volta vazia, e que nós possamos aqui ser incomodados pelo Senhor, a ponto de que essa incomodação que nos é trazida pela palavra possa mudar o nosso caráter para melhor, e que possamos ser melhores homens e mulheres de Deus depois de ouvirmos a tua palavra sempre, em nome de Jesus, amém? O tema da nossa mensagem nesta noite é: confiando num poder que pensa que tem. Vamos repetir? Confiando num poder que pensa que tem. Confiando num poder que pensamos que temos. Vamos discorrer um pouco sobre essa questão. Irmãos, que quadro é este aqui? Jesus estava prestes a ser condenado, já estava com a coroa de espinho, já tinha sido cuspido, já tinha sido esbofeteado, já tinha sido tudo quanto de maldade já tinha sido feito com Jesus, e ele estava ali para um julgamento, e estava ali um homem que estava imbuído de um poder público chamado Pilatos, e que a multidão, que era tido como a voz de Deus, porque dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e nós percebemos que desde aquela época a voz daquele povo não era a voz de Deus, e hoje continua não sendo. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Ninguém vai tirar a autoridade da voz de ninguém. Porém, estavam diante desse quadro, um quadro que antecedia uma morte vicária, uma morte na cruz. E os irmãos sabem muito bem como que era a morte na cruz, não é? Já foi muito falado, já foi muito ilustrado pelo aquele filme lá do Mel Gibson. Sempre me refiro a ele, porque foi muito real. E era colocado um prego aqui na cana
para segurar, né, entre um osso e outro aqui, e era pregado um lado do outro, e era pregado um outro prego sobre os pés, e você ficava literalmente pregado lá. E foi assim que Jesus morreu ali na cruz, pelos meus, pelos teus pecados. E é por isso que hoje oferece esse perdão de pecados pela morte vicária lá naquela cruz do Calvário, porque Jesus amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para morrer naquela cruz, irmãos, para nos perdoar e nos resgatar da vida pecaminosa que nós vivíamos, sem Deus e sem misericórdia, e sem saber qual seria o nosso final. Mas aqui nós estamos diante de um homem, irmãos, olha, como Pilatos, e Pilatos era um destes, que ele confiava num poder que ele pensava que tinha, principalmente quando se trata de salvação, de perdão de pecados. Existem pessoas neste mundo que confiam num poder que pensa que tem, quando em fazendo boas obras imaginam que estão já de alguma maneira agradando a Deus de uma maneira tal que Deus vai olhar para ele ou vai olhar para ela e vai dizer assim: olha filho, olha filha, você fazendo essas boas ações, você vai conseguir de mim algo que você muito precisa. E alguém ensina por aí afora que as boas obras, elas são suficientes para te dar uma salvação, um perdão de pecados. E outras dizem que se você colocar uma cruz nas costas e pagar uma promessa, indo para até um determinado local onde se faz pagamento de promessa, e você vai, anda quilômetros com a cruz nas costas, e você consegue pagar algo para Deus de uma necessidade que você tem espiritual, quem sabe de uma necessidade material, que você pode negociar isso com Deus de alguma maneira. E o apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve dizendo assim: eu dou testemunho de vocês, que vocês têm zelo por Deus. De fato vocês têm zelo por Deus. De fato essas pessoas que fazem isto, elas têm zelo por Deus. Elas não fazem porque não creem, elas fazem porque creem, sem a orientação da palavra de Deus, mas elas fazem de alguma maneira. Houve um tempo em que se pagava por um lugar lá no céu, uma indulgência. Ainda até hoje se acredita que se acender algumas velas nos momentos de velório, estamos iluminando o caminho para a pessoa ir para Deus. Olha que coisa rasa, olha que afronta a nossa mentalidade. E aí nós vamos caminhando e vendo essas coisas, e aqui estava um homem que confiava num poder que pensava que tinha. E também na palavra de Deus nós encontramos algumas pessoas. O jovem rico, ele chegou para Jesus e falou assim: olha, tudo isso eu já faço, que o senhor falou aí, honrar pai e mãe, pagar minhas contas, ser uma pessoa educada, ser bonzinho, ser bom marido, ser bom filho, ser bom pai, ser bom funcionário, tudo isso eu já faço. E aí Jesus chegou para ele, esse jovem rico, que pensava, que confiava num poder que ele pensava que tinha, um poder que ele pensava que tinha. Jesus falou: faz o seguinte, já que tu é o cara, já que tu pensa que tem esse poder, vende tudo que você tem e vem e me segue. A Bíblia diz que esse jovem que pensava que tinha um poder, ele entristeceu-se e se ausentou do Senhor. E a Bíblia só diz isso.
Isso significa dizer que aquele homem se deparou com a realidade dele, do poder que ele pensava que tinha, e ele percebeu que não tinha. Agora eu vou falar de um outro personagem, que também um jovem que chegou para o seu pai, filho pródigo. Meu pai, olhou para a situação, a fazenda do pai, aí olhou e falou assim, ele tinha de fato direito a uma herança, e aí ele falou o seguinte, meu pai não está investindo direito, eu estou achando que meu pai é meio arcaico, todo filho que fica adolescente, jovem, aí começa a achar, e essa é a frase que se escuta, que nós os pais mais escutamos quando eles vão crescendo, saindo da adolescência, e fala assim, você está atrasada, mãe, você está atrasado, não é mais assim, mamãe e papai, não é do jeito que vocês, na época de vocês. E hoje eu estava conversando com alguém, que na realidade, irmãos, é do mesmo jeito, conceitos bíblicos são inegociáveis, amém, meus irmãos? Hoje de manhã nós falamos aqui sobre regras de conduta, você que veio aqui pôde presenciar, que nós falamos que a Bíblia é cheia de regras de condutas, e o Sermão do Monte fala das bem-aventuranças, e à medida que nós vamos assimilando as regras de conduta, nós vamos sendo bem-aventurados, e a palavra bem-aventurados significa dizer que nós somos felizes, amém, meus irmãos? Porque a prática da palavra do Senhor, ela nos mostra uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de certezas, e nós cantamos aqui, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar, Yeshua, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele vem nos buscar, e a igreja será arrebatada, num piscar de olhos, Ele vai voltar. Liga para isso não, Juninho. E é no piscar de olhos mesmo, no abrir e fechar de olhos. Mas como é que vai acontecer? E todo mundo vai ver. É milagre, é coisa de Deus, confiando num poder que a gente pensa que tem. E Pilatos escuta de Jesus, nenhum poder te seria dado, se não viesse de cima. Voltando para o jovem, vamos lá, pensou que eu tinha esquecido, não foi? Não, esqueci não. Ele está lá, olhou que o pai tinha, o pai não sabe investir em criptomoeda, não sabe o CDB, não sabe os juros compostos. Eu vou pegar o que o meu pai cabe a minha herança, e eu vou fazer os meus investimentos, principalmente nos prostíbulos, que foi o que ele fez. E esse jovem, ele confiava muito no poder que ele pensava que tinha. Todo jovem inexperiente, que não escuta pai e mãe, que não tem liderança, que não tem tutor, ele pensa e confia muito num poder que ele acha que tem, e o diabo adora isso, ele gosta disso, porque o jovem vai indo, até dar de cara com a morte, e muitas vezes não tem chance de escapar dessa morte. E nós vemos direto aí, assaltantes, jovens, vão lá fazer o assalto, pensando, já fazendo planos, depois que pegar o dinheiro do trabalhador, do homem honesto, da mulher honesta, do ser humano honesto, e já pensando o que vai fazer com aquele dinheiro. Aí quando chega lá, encontra alguém armado e dentro do direito de não ser roubado. E aí ele não volta nunca mais, dá de cara com a morte, confiando no poder que ele acha que tem para roubar as pessoas.
Aí esse jovem foi, pegou todo o dinheiro, gastou dissolutamente. Lembre-se que um jovem, Jesus falou para ele: vende tudo que tem, vem e me segue. E ele saiu, não teve decisão nenhuma na vida desse jovem, porque ele confiava muito no poder que ele achava que tinha. Mas um outro jovem, quando estava comendo alfarrobas, estava comendo lá com os porcos, ele lembrou-se de que os funcionários do pai dele viviam melhor do que ele estava ali. E aconteceu com esse jovem o que não aconteceu com o jovem rico, que entristeceu-se, ele ficou com remorso e saiu fora e não buscou a Deus, porque a Bíblia não diz, e eu não vou arriscar nada, porque a Bíblia não diz, amém, meus irmãos? Mas a Bíblia diz que nessa parábola que Jesus conta, diz que aquele jovem se arrependeu e disse que voltou para a casa do pai. E diz aí a Bíblia que aquele pai foi até o meio do caminho, e o pai e o filho estavam voltando, e o pai já estava esperando com vestes limpas, com um chinelo novo e com um anel para colocar novamente no seu dedo. Um jovem pensava que tinha um poder, angustiou-se e foi para longe de Deus. O outro percebeu que não podia confiar no poder que ele não tinha, que pensava que tinha, e ele arrependeu-se e voltou para a casa do Pai. A nossa esperança como igreja de Jesus, que nesta noite, pela internet, presencialmente, tenha aquele que por algum motivo, pensando, confiando no poder que pensava que tinha, saiu da casa do Senhor, saiu da igreja do Senhor, e agora, nesta noite, tem a oportunidade de, arrependido, voltar para a casa, para os braços do Pai. E o que tem te esperando? Um anel, que era a autoridade da família, com o brasão da família, assinava-se tudo com aquele anel, uma sandália nos pés e uma roupa limpa. Então, meus irmãos, Pilatos, pensando que tinha algum poder, Jesus chegou para ele e falou assim: olha, nenhum poder tu terias se de cima não viesse. Irmãos queridos, falei agora de outros personagens, agora eu quero falar de nós. Você está disposto a ouvir? De repente você está tentando resolver algumas coisas na tua vida com o poder que você pensa que tem, e você já está aqui, não aguenta mais de tanto esmurrar a situação, de tanto procurar resolver, porque você, e quem sabe eu, estou por algum motivo procurando resolver um problema com a força que eu penso que eu tenho. E Pilatos errou por pensar assim. E toda vez que nós pensamos e fazemos assim, irmãos, tem coisa que nós só vamos nos desvencilhar dela quando nós entendermos que essa força de resolver nós não temos. Mas pastor, eu não creio nisso. Você crê sim que você pode resolver com a tua força. Mas como é que o senhor pode dizer isso? Eu posso dizer isso porque você não ora a respeito do assunto, você não busca na palavra de Deus a respeito do assunto, você não busca o Senhor enquanto se pode achar, não invoca Ele enquanto Ele está perto, não busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o poder da palavra, e acontece mesmo. Então, eu quero que resolva. Eu vi a irmã falando aqui que foi no local e falaram do jejum, e ela pegou o jejum e foi fazer o jejum em prol daquilo ali. Jejum é bíblico, continua funcionando. Aí eu pergunto para você que ora pelo teu marido, quantos dias de jejum você já fez pela salvação dele?
um pouquinho mais fácil. Quantas vezes você dobra o seu joelho, especificamente para dizer: Senhor, quebra aquele coração de pedra e transforma num coração de carne, para crer no Senhor, para receber a salvação. Quantas vezes? Quantas vezes? Que ora pelo seu filho. Quanto tempo de joelhos você passa, ou sentada na cama, ou de pé, ou de cabeça, não interessa a posição, ora a Deus, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Continua podendo. Nós queremos resolver algumas coisas, e você, homem, para que a tua esposa se converta, você ainda continua achando que, confiando no poder que você tem para resolver esta situação. Nós não podemos confiar no poder que nós achamos que temos, irmãos, porque está escrito na palavra do Senhor: nem o poder nós teríamos se de cima não vieste. Está buscando de onde? Da tua conta bancária? Tem gente que precisa do quê? Do emprego, né? De um emprego. Essa semana eu vi um testemunho maravilhoso de uma irmã que orou e que disse que queria um emprego que não impedisse ela de estar na casa do Senhor no domingo, na quarta-feira. Ela pediu isso a Deus, e ela disse: pastor, não foi do jeito que eu pensava, mas Deus deu um emprego assim para mim mesmo, e não me impede mais de eu ir na casa do Senhor. E eu falei: glória a Deus, Ele continua o mesmo. Quantas vezes você já dobrou o teu joelho e disse assim: Senhor, eu queria ter mais tempo para estar na tua casa? É porque você continua confiando no poder que você acha que tem, porque estar na casa do Senhor é algo necessário e maravilhoso de se buscar a Deus. Ah, mas eu sempre arranjo emprego que é para trabalhar no domingo, é para... Olha, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Ah, eu estou com um problema na família, que é uma coisa assim terrível, que olha, parece-me que é insolúvel. É porque você continua confiando no poder que você acha que tem. Assim como Pilatos. Quantas coisas da minha vida pessoal eu só resolvi, irmãos, quando eu admiti que eu não tinha como resolver, já tinha tentado diversas coisas, e eu estava confiando muito ainda no poder que eu achava que eu tinha. E nós somos enganados pelo inimigo, pelo nosso ego, e nós andamos por aí, olha, no poder que eu imagino que eu tenho a força. Quem vai lembrar disso vai acusar a idade, hein, gente? Pelo poder que eu acho que eu tenho. Meus irmãos, Pilatos estava lá todo pomposo, ele era uma autoridade ali, entendeu? E ele: vou passar vergonha aqui não. Aí chegou para Jesus, falou isso aí para Jesus. Falou para quem logo? Assim como Pilatos, com as nossas atitudes, nós também, meus irmãos, estamos dizendo assim: olha, eu estou confiando no poder que eu acho que eu tenho. Então tá bom, 2023 passou, não aconteceu nada, 2024 já começou, nada acontece, vai terminar 2024, vai entrar 2025, vai indo, a vida vai passando. Irmãos, vida com Deus não tem nada a ver com mesmice. Nós vamos subindo degraus a cada passo, como diz o hino que eu dou na vida, é um degrau a mais que eu subo aos céus. Em Cristo tenho a maior guarida, então da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada passo mais perto de Deus. Temos, irmãos, temos que sentir a nossa vida mudando de posição, de direção, firmeza. Sim, sim, não, não. Aprendemos isso hoje de manhã. Estou dando uma canja para você que acha que escola bíblica não serve para nada, porque esse é o recado que me dá. Nós temos crescido espiritualmente aqui de manhã. Amém, igreja? Precisamos crescer mais. Tem mais gente que precisa de salvação,
E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: vocês não estão vendo um pastor aqui chateado com nada não, viu? Eu glorifico a Deus. Mais de 70 pessoas, né? Para a reunião de sábado. Mais de 70 pessoas envolvidas em algum ministério aqui na Igreja Batista em Vila Souza. Uma igreja um pouco mais de 100 pessoas. Mais de 70 pessoas envolvidas em algum ministério. Diz um aleluia aí, menino. Cadê o menino? Está lá em cima. Estou sentindo falta do menino. 70%, 70 pessoas. Eu falei, meu Deus, está envolvido? Está mesmo, o nome está lá. E não fizemos isso no final do ano passado, nós vamos fazer agora no início do ano. Agradeço a quem está envolvido para a programação, minha esposa e mais a secretária da igreja e mais pessoas envolvidas aí. Agradeço muito, porque eu quero falar com essas pessoas que já no serviço a Deus já demonstraram que não confiam num poder que eles não acham que tem. Tem pessoa que acha que é tão poderosa que não precisa aprender mais nada sobre Deus. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque não frequenta escola nenhuma, nem culto de manhã, nem culto de oração, nem escola bíblica, e aparece uma vez por mês aqui. E eu falo, meu Deus, o que é que essa pessoa está vivendo? Cadê o envolvimento com a obra do Senhor? Pensando no poder que tem. E Pilatos ouviu de Jesus o que nós precisamos ouvir algumas vezes do Senhor. Olha, nenhum poder para resolver essa questão nós teríamos se de cima não vier. Amém, meus irmãos? E nós vamos com essa palavra já encerrando essa parte aqui dessa meditação, e nós vamos cantar aquele cântico que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele são todas as coisas. A ele a glória. O poder está na mão dele. O que a gente precisa está na mão dele. Soluções para questões pessoais, a cura da Maria estava na mão dele. Da mãe da Maria estava na mão dele. E eu vou te dizer, é poder mesmo. Você viu a Maria, o olhinho da Maria? Essa Maria vai dar um trabalho santo para vocês. E os pais vão falar assim: tem problema não. Mas os pais já perceberam uma coisa a respeito da Maria. Perceberam que eles têm que confiar no poder que vem lá de cima, não é? E esse poder funciona.